Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha. Oi, gente, episódio 105. Vamos que vamos. Beijo para os meus ouvintes de Amsterdã, Berlim, Recife, Porto Velho. Obrigada, gente, por tanto carinho. Vocês gostaram da mudança da identidade visual do podcast? Eu amei. A gente precisa amadurecer, né? Quando a gente começou, a gente fez tudo de forma amadora. Eu lembro, eu e meus filhos na sala, eu falei, isso assim tá bom. Eu tava muito impulsiva, querendo botar o projeto. E assim ficou 2 anos. A pedidos, a gente deu essa repaginada. Me sigam no Instagram, @mancadaminha. Preciso de seguidores. E vamos, que o podcast tá voando. Esse espaço aqui está reservado para sua empresa, para o seu negócio, para a gente falar aqui com o maior carinho do seu negócio com esses milhares de ouvintes que nos prestigiam todos os meses. Nossa audiência fiel. Momento Tundum. Gente do céu, eu tô presa em Ozark. Eu tô presa e não me faz bem, porque é um negócio super violento. E como eu já falei pra vocês várias vezes, eu fico acordada de madrugada vendo esse negócio. É uma maldade, um povo ruim, é cada cagaço. O cara só passa, ele não tem 1 minuto de paz, parece um brasileiro. Não tem 1 minuto de paz na vida do cara. Ele passa muito aperto. Aí o que acontece? Eu fico vendo isso de madrugada, fico agitadíssima, não consigo dormir. E eu tô sem opção de série, por incrível que pareça, eu tenho que tirar um tempinho que eu não tive para fazer uma listinha. Então, o que eu tô fazendo? Para desintoxicar de Ozark, de madrugada, né? Que eu quero ver uma coisa mais suave, para pegar no sono e não sonhar que eu tô com a máfia mexicana. Eu assisto Doces Magnólias. Ai, meu Deus, que coisa enjoativa. É tipo um leite condensado com Nutella e açúcar cristalizado, e em cima você bota chocolate granulado e mel. Hein? É Doces Magnólias. O nome já fala, Doces Magnólias. Apesar de ter a estética que eu gosto, aquela cidade bonitinha, as pessoas com as suas casinhas branquinhas e suas vidinhas fazendo coisinhas de pessoas, é um tédio, porque os adolescentes são chatos, né? Como todos os adolescentes de todas as séries. E, assim, os probleminhas das mulheres, assim, são muito chatos. E a figurinista, eu acho que ela trabalha bêbada. Porque não tem cabimento. A mulher fala, vamos conversar, vamos caminhar um pouco, as duas num saltão. Um salto que você fala assim, vai dar aquela bolha com água no calcanhar dessa mulher. A figurinista trabalha bêbada, só pode. Eu nunca vi tanta roupa feia na minha vida. Aí eu fico lá me irritando e me entediando com Doces Magnólias. Mas assim, dá pra gostar também, tá? Porque assim, vai emendando um probleminha no outro, você vai querendo, vai acabando que você quer ver, né? O que tá acontecendo ali naquele tédio daquelas vidas das mulheres lá. Mas eu vejo pra dar aquela desintoxicada, dar sono em 5 minutos, recomendo. E aí eu durmo pra não sonhar com os negócios de Ozark, porque se você sonhar com Ozark, você acorda assim, dá um berro, até seus vizinhos mandam mensagem pra saber se tá tudo bem. Aí que é o problema, né? Ai, gente, só mais um banido da família do meu pai que eu tô lembrando aqui. Eu tô amando essa série, Banidos. Acho que daria um segundo podcast. O Apolônio, né, que eu já falei dele aqui 1000 vezes, ele era sequelado, assim. Como sempre, a gente não sabe o passado das pessoas, né, muito bem, só aquilo que elas contam, e ele era vizinho do prédio, morava sozinho lá. Tinha contato nenhum com nenhum familiar, só com a minha família. E ele falava que ele fazia muito esporte, que ele era um atleta. E você olhava pra ele assim, não dava pra imaginar, sabe? Aquela figura franzina, assim, todo detonadinho, magrinho pra caramba. E ele falava, de vez em quando ele falava assim, até mortal eu sei dar. Eu vou, se tirar essa mesa aqui de centro, chegar ali na porta eu consigo dar um mortal. Eu falava assim, não, Apolônio, pode ficar tranquilinho, né? Não precisa dar um mortal aqui não, que a gente não quer ver essa cena. Eu tô fora! E ele falava, você pensa que não? Eu ainda sou flexível. Aí ficava lá tentando fazer uns negócios lá, mostrar pra gente que ele era flexível. Você olhava e falava, não quebra aqui não, que você vai dar um trabalho danado. E meu filho era pequeno. Eu cheguei lá pra buscar meu filho.
Meu pai falou assim, o Martim deu um tombo na Polônia aqui, que eu achei que eu fosse ter que chamar o SAMU. Eu falei, meu Deus, como? Que vergonha. Ele, ué. O Martim tava brincando ali na entrada do apartamento com um pano de chão molhado, fazendo bagunça com água. O apartamento do meu pai tinha assim, antes de entrar no apartamento, tinha uma varanda particular do apartamento. Uma sacada, eu não sei explicar, um prédio antigo. E meu pai tampava o bueiro e virava uma piscininha, porque tinha degrau para todos os lados, então virava uma piscininha e meu filho ficava fazendo bagunça ali. E aí a Polônia chegou para visitar meus pais, tinha que pular a piscininha com muita dificuldade do sequelado dele. Ele pulou aquela pocinha lá que improvisada, mas o meu filho não deixou por menos. Foi com um pano assim e laçou as pernas dele e puxou. Ele caiu, gente. Eu tô rindo, mas meu pai não tava rindo, não teve graça. E graças a Deus não teve nada, assim, não quebrou nada. Meu pai falou, passei um aperto, porque ele é muito frágil, Apolônio. Dava medo quando ele, né? Quando você vê um cara frágil desse cair, você fala, pronto, quebrou, foi todo agora. Mas ele não pegou raiva do meu filho, não, graças a Deus. Continuou tratando ele muito bem. Que loucura. Nesse prédio também, esse prédio era interessantíssimo. Tinha um outro vizinho no apartamento de lá, do Júnior. Eles tinham esse apartamento de apoio em Belo Horizonte. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe e tava o Júnior deitado no sofá, cheio de remédio em volta, cheio de coisinha dele. Essas coisinhas quando a pessoa faz uma cirurgia, né? Fica cheio de coisinha em volta, assim. Minha mãe botou um banquinho do lado do sofá, copo d'água, não sei o quê. E Júnior lá deitado, estirado. Eu, oi, que foi? O que aconteceu? Ele, que eu fiz uma cirurgia, uma abdominoplastia. E eu tô sem mobilidade nenhuma, eu vim pra sua casa, porque não tem a menor condição de eu ficar sozinha, eu preciso de ajuda pra tudo. Sua mãe tá cuidando de mim. Nisso vem meu pai da cozinha com um prato lindo de comida pra ele. Ele, você consegue sentar? Vamos almoçar? Eu falei, olha, gente, vocês acabaram de inventar um novo negócio. Fez uma cirurgia, precisa de cuidados, venha pra cá, cobra diária dele. Eu brinquei. Falei, cobra diária dele de cuidados pós-operatório e monta um negócio aqui. Gente, não deu outra. Não é que o pai dele veio pra Belo Horizonte também fazer uma cirurgia. Passam uns meses, eu entro lá, não tá o pai dele deitado no sofá, lá de casa, minha mãe e meu pai cuidando. Não tem limite. Entendeu? Não tem limite o negócio, não. É complicado. E a mancada de hoje é sobre terapias alternativas e hipnose. Mas isso é um assunto muito relevante, não é o caso desse podcast. Eu tava conversando com uma amiga minha na academia. Essa amiga minha é muito engraçada. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque a gente é muito engraçada. A gente chega lá segunda-feira morrendo, né? Porque a gente gosta de um vinho, gosta de uma festa, de uma farra. A gente chega morrendo, contando uma pra outra. Nossa, eu tô aqui só pelo amor à causa mesmo, viu? Porque, pelo amor de Deus, esse final de semana eu abusei. Aí ela fala, eu também. Nossa, menina, até fotografei um vinho que eu tomei, lembrei de você. Aí ela abre o vinho, aí ela me mostra a foto, me passa a foto do vinho pelo WhatsApp. A gente só conversa disso. Eu acho que quem vê a gente conversando fala, gente, que vida dupla dessas pessoas. Que vida dupla. Estivei na academia todo dia, mas também vou te falar, essas bebem, viu, que a gente só conversa disso e fica, esse final de semana vai ter um festival de gastronomia, não sei aonde, me passa, vamos, não sei o quê. Aí eu tava lembrando com ela que eu sou absolutamente cética com terapias, essas coisas, sabe? Minha mãe adorava cartomante, por exemplo, assim, eu até já fui em algumas, mas assim, eu procuro, é muito difícil me convencer das coisas, sabe? Até a acupuntura eu não consegui fazer, porque eu falei, tem que acreditar, tem que ter fé. O cara falou, não, isso é ciência, é medicina. Eu falei, beleza, porque se depender de eu... relaxa, você tem que receber, você tem que disponibilizar para terapia. Nossa, eu não consigo, minha cabeça é a mil e eu acho tudo engraçado e não levo as coisas a sério, não entro no clima de jeito nenhum. É muito chato. Um dia eu me peguei numa situação que eu tava num almoço super animado, com bebida, com um monte de gente. Eu sentei com um amigo para conversar.
tinha um irmão dele e um primo dele junto com a gente naquela ponta de mesa. E ele começou a me contar um caso de um tio dele que morreu. De repente, o irmão dele começou a questionar ele, sabe, sobre a morte do tio dele. E o irmão dele também começou a falar. E eles começaram a debater sobre questões absolutamente íntimas da família. E quem que fez, quem que não fez, quem deixou de fazer e tudo. E como ele estava conversando, ele falava comigo. E o irmão e o primo interferiam. E ele continuava falando comigo. Em resposta ao irmão e o primo, um negócio absolutamente delicado, eu só queria sair dali porque eu pensava assim, gente, eu tô comandando uma constelação familiar aqui, deve ser isso que chamam de constelação familiar. Não é possível. Por que eu virei aqui do nada um pivô e uma mediadora de uma situação de gente que eu não conheço e eu senti que o meu papel era aquele naquela hora, eu não podia sair, e eles discutindo um negócio que se eu saísse, eles não iam mais falar um com o outro, você entende? Falei, deve ser isso que é constelação familiar. Fiquei lá até o assunto ser interrompido, porque era uma festa, a gente não estava num ambiente propício para uma terapia dessa. Aí alguém interrompeu, graças a Deus eu saí, eu falei assim, gente, eu acabei de promover uma constelação familiar ou fui envolvida em uma, deve ser isso. Depois eu fui olhar, é bem parecido mesmo, me corrijam quem faz, quem sabe, né, esse tipo de terapia, mas foi muito louco. Beleza, então. Aí eu tava conversando com fiz um parênteses aqui, viajei na maionese. Deu pra perceber. Mas voltando lá na academia, eu tava contando pra essa amiga minha, eu falei com ela, olha, eu sou assim também. Só que teve uma vez que eu fui fazer um curso. Gente, coisa mais chata de curso, que é me matar, é eu chegar no curso e eles abrirem com alguma dinâmica. Eu tenho pavor de dinâmicas, de coisas que... Pô, você vai lá aprender um negócio, nada a ver. O que tem que mexer no seu psicológico, entendeu? Mexer no seu motivacional. Você foi fazer curso de motivacional? Não. Você foi fazer... Você se inscreveu porque você está com um problema psicológico, um trauma? Você queria uma terapia? Não. Do nada, você está no meio de uma terapia não consensual que resolvem fazer com você ali para abrir o curso. Eu não gosto. Eu fico revoltada porque eu acho previsível quando o grupo é grande. O grupo é grande, dispersado, distraído, abstraído. Não tem condição. Você tá brava? Aí eu fui fazer um curso, não deu outra. O curso não era nada disso e sobe um sujeito lá no palco e fala: agora nós vamos fazer uma hipnose com vocês para a gente abrir o curso e vai ser muito legal. Eles tinham pedido para a gente levar papel e lápis de cor. Cartolina, mais precisamente. E lápis de cor. Eu levei já sabendo que lá vinha coisa, porque não tinha nada a ver com isso. Falei, lá vem coisa. Mas levei. Cheguei lá com meus negocinhos. Aí... o cara falou, agora chegou o momento que a gente vai precisar daquela cartolina, daquele lápis de cor. Vocês vão sentar no chão. Ranço também, mandar sentar no chão. Nem sempre você vai num curso com uma roupa, você tá afim de sentar no chão. Senão eles tinham que ter avisado, venham com roupas confortáveis, pois teremos dinâmica que talvez precise sentar no chão, rolar no chão. Mas não avisa não, você vai toda bonita, tem que sentar no chão. A calça torando, um salto, tudo errado para sentar no chão. Sentei no chão já completamente sem paciência. Ele falou assim, colocou uma música lá e falou assim, pensa agora na criança que você era com 12 anos. Aí eu... né, muito educada que eu sou, falei, deixa eu pensar, a criança que eu tinha 12 anos, aí eu lembrei, né, 6ª série, lembrei da criança que eu era, fliperama, lembrei do uniforme da escola, dos colegas, aí ele... agora lembre da criança que você era com 10 anos, um pouquinho mais nova. Aí eu lembrei, 10 anos, 4ª série, aquele outro uniforme, aquele pátio daquela escola que eu estudava, lembrei dos colegas... lembrei da minha rua, lembrei de uns brinquedos específicos que né, ursinho peposo. Hã? Velha pra caramba. Lembrei da boneca Emília.
Agora lembre da criança que você era com 8 anos. Aí eu fui buscar, né, sempre na memória escolar, porque eu precisava do registro do ano que eu estava na escola para lembrar o que eu fazia, né? Aí lembrei também da minha criança com 8 anos de idade, as brincadeiras, o medo que eu tinha da hora do recreio, da selvageria das crianças, do tanto que eu protegia meu irmão, que era 5 anos, 3 anos mais novo, então eu tinha 8, ele tinha 5. Eu lembro que eu ia para o pátio dos pequenininhos para olhar se não estavam judiando dele lá. Lembrei disso, bacana, falei, ó, que bacana. Lembrei que eu ficava lendo os livrinhos ao invés de ficar correndo, porque minha mãe tinha medo de eu quebrar os dentes. E minha mãe ficava, não corre que você vai quebrar os dentes na frente. Depois que aquele dente escuro, não existia lente ainda de dente, né? aquele dente escuro pro resto da vida. Não quebra dente, não corre no pátio, não. Aí eu não corria. Lembrei de tudo, das brincadeiras de elástico, que a gente pulava elástico. Aí ele Foi agora com 5 anos. Lembra da criança com 5 anos. Aí eu já fui puxando ali na memória, imaginando a criança que eu era com 5 anos. Aí ele falou, Agora você é uma criança de 3 aninhos. Você fala pouco ainda, não tem um vocabulário, você é muito dependente, você precisa que te ajudem a comer, você lembra dessa criança, puxa as memórias que você tem. Aí eu lembrei, eu com 3 anos, meu irmão nenenzinho, minha mãe muito ocupada, minha mãe fritando coisinha no fogão, fazendo pão de queijo. Lembrei da minha avó e todo final de ano passar uns dias com a gente na nossa casa. E fiquei lembrando, e realmente eu estava fazendo aquela imersão o máximo que eu podia, porque era um grupo de mais de 50 pessoas. Você acaba dando uma olhada pro lado, né? E aí, quando ele chegou nesses 3 anos de idade, ele falou, Agora você vai pegar a cartolina, o papel e o lápis de cor que eu pedi para vocês trazerem e vão desenhar essa criança. quando ele falou isso, eu falei, beleza. Eu desenho relativamente bem. É uma habilidade que eu tenho, sempre gostei muito de desenhar, já pintei uns quadros. Eu gosto dessa coisa de desenhar. Então eu sempre tive como adulta, né, um traço firme, uma noção de desenho e tal. Falei, vou desenhar a menininha aqui e tal, beleza. E assine seu nome nessa cartolina. Faça o desenho da criança que você é com 3 anos e assina o seu nome na cartolina. Quando eu fui desenhar, eu não conseguia pegar no lápis como um adulto. Eita! Eu pegava, o lápis caía da minha mão e eu não sabia o que eu fazia com aquele lápis. Eu peguei ele daquela forma tosquinha que criança pega, com a mãozinha fechada assim. Falei, cara, eu não tô acreditando. Os caras botaram droga na nossa bebida. Comecei a respirar fundo para ver se tinha algum cheiro de alguma coisa no ar que eles tinham colocado. E comecei a tentar desenhar. E o desenho era absolutamente infantilizado. Cadê minha coordenação motora? Foi toda embora e eu fiquei super preocupada. Porque o meu racional pensava, isso, cara, é meu neurológico. Mexeu no meu sistema neurológico. Eu não assinei aqui que era para mexer no meu neurológico. O cara acabou com a minha coordenação motora. Eu vou processar esse curso. Ninguém avisou que ia ter uma prática dessa. Fui desenhando lá para acabar rápido. Fiz aquele boneco palito tosco, cabeção, corpinho. Tentei o máximo racionalizar e por fim eu comecei a enganar a mim mesma. Falei, eu tô fazendo isso para agradar esse cara da hipnose aí, para ele achar que colou comigo, mas na verdade é porque eu não conseguia. Aí ele falou assim, Não se esqueçam de assinar o seu desenho. quando eu fui escrever, cadê? Eu não sabia escrever. Tá falando sério? Por que eu não sabia escrever? Porque eu tinha 3 anos, eu não era alfabetizada. E eu comecei a tentar escrever meu nome e não conseguia. Aí eu fiquei muito, muito brava, porque eu tinha esse lado motor completamente comprometido, mas minha crítica, o meu cognitivo estava completamente perfeito. Eu estava fora daquela situação. Aí eu olhava para o cara indignada, aí eu olhei para o lado, comecei a ver os desenhos e começou um tumulto. Por quê?
Aquelas pessoas hipnotizadas já tinham 3 anos e elas não ficavam mais sentadas. E elas começaram a andar e explorar o ambiente e tinha gente correndo, tinha gente subindo em cima da cadeira. Eu tô passada, chocada. Por fim, o que aconteceu? Eu vi umas meninas completamente loucas, enlouquecidas com 3 aninhos. E com seus vestidinhos com lacinho nas costas. Eu tô brincando, mas elas estavam com a roupa delas mesmo. Mas assim, eu tenho certeza que elas achavam realmente que elas eram crianças de 3 anos. Aí uma foi pular. Como que chama isso? Uma ficou abaixadinha e a outra foi pular por cima. Pular ela assim com a perninha aberta. Ela tropeçou, porque eu acho que na cabeça dela ela ia dar conta, e caiu, tomou um tombão e começou a chorar muito alto. O caos estava instalado. Que doideira! Mulher chorando na maior altura, as outras começaram a chorar também, de uma forma super histérica. Aí o cara desceu, aí o cara ficou apavorado, a organização do curso foi lá, a menina chorava muito com a mão no ombro. Sumiram com a menina de lá. O cara sumiu junto com a menina. Aí o cara voltou e falou: Todos sentados nos seus lugares, todos sentados nos seus lugares. Nós sentamos de novo. Ele começou a soltar um charuto assim com bolha de sabão, sabe? E ele foi soltando a bolha de sabão e a gente ficou ali encantado com as bolhas de sabão. Gente, se alguém fez esse curso comigo, vai lembrar na hora. Foi muito louco. Se alguém fez esse curso comigo, é de Belo Horizonte, me conta. Porque quem fez nunca mais vai esquecer. Aí a gente ficou parado, aí ele foi fazendo o contrário da regressão que ele tinha feito. E aí ele foi falando as idades rapidamente, porque deu ruim. E, por fim, ele fez um apito, desses apitinhos de festa. Todos de volta, todo mundo bem. Não sei o quê. Eu olhei para aquele desenho, eu tava muito preocupada. Eu lembro que eu peguei um lápis na hora e a primeira coisa que eu fiz foi assinar meu nome. Fiz minha assinatura várias vezes, porque eu falei, se esse cara tiver comprometido minha coordenação motora, eu não saio daqui enquanto ele não resolver. E seguimos pro curso, todo mundo abaladíssimo, sem o botão da camisa, sem sapato, descabelado, desorientado. A menina não voltou, o curso era de 2 dias. No outro dia nós ficamos sabendo que ela quebrou o braço. Ele fez com ela a volta da regressão lá dentro e ela foi direto para o hospital. Ela quebrou o braço durante essa dinâmica dessa hipnose. E sim, eu confesso que eu fui hipnotizada. Só funcionou a coordenação motora. Mas eu hoje, esse negócio de regressão, eu não faria, porque eu sou medrosa. Mas cética que eu sou, eu confesso, eu fui hipnotizada. E eu jurava que isso comigo não ia ter jeito. Eu falava assim, comigo não pega, duvido de uma pessoa me hipnotizar. Eu sou muito racional. O cara não só me hipnotizou, como ele hipnotizou mais de 50 pessoas ao mesmo tempo, tá? Aí, humildade que eu tive que assumir ali que fui hipnotizada. Lembrei disso por causa da minha amiga da academia, que veio, me desbloqueou essa memória. Que viagem é essa, véi? E fique agora pra mancada do ouvinte, hein? Oi, Silvia. Oi, Totó. Oi, Léo. Silvia Neffnegger. Gente, acho tão chique esse nome. Não é um nome de poder? É um nome de poder, né? Aí tu olha a mulher, você fala, é óbvio que esse nome pertence a ela. A mulher de 1,80 m de altura, é a mulher bonita, é a mulher que tem uma voz, né, que dá aquele frio na espinha. Imagina se ela grita meu nome assim, Larissa! Dá um frio na espinha, menina. Nossa Senhora! E além de tudo isso, ela ainda alegra os nossos dias com as melhores histórias. Ai, Silvia, eu não vejo a hora de você ficar rica, assim, milionária com podcast pra gente ter história todo dia. Ah, uma vez por semana só é pouco. É pouco, a minha rotina demanda mais, eu preciso de mais histórias, Silvia. Então já tô mandando a minha aqui, mais uma, né? Larissa, aqui da Itália. E hoje eu tô pra contar uma história
que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Bom, tudo começou com a vinda do nosso padrinho de casamento aqui para a Itália. E eu falei assim para ele, meu querido, ele me ofereceu, falou, Lari, você quer que eu leve alguma coisa? Aí a gente finge, né, que a gente não quer. A gente fala, não, imagina, nem tô com saudade de doce de leite. Que isso, querido? Mas pão de queijo? Não. Tapioca? Não sei o que é, faz anos. E ele falou, não, insistiu, né, insistiu. Eu falei, não, eu aceito, mas eu aceito mais ainda alguns remédios. Por quê? Aqui a gente faz a nossa farmacinha. Eu acho que todo imigrante, quando sai do Brasil, ele leva a sua farmácia com ele. Porque é difícil de você se adaptar aos novos medicamentos que tem no país. Porque, por exemplo, eu já experimentei alguns aqui, tive alguns probleminhas aí de saúde, e aí você vai tomar os remédios aqui, eles não fazem o mesmo efeito. Você tem que fazer um tratamento muito mais longo, né? As nossas drogas ali do Brasil estão mais adaptadas pra gente, né? Afinal, eu vivi 30 anos no Brasil, utilizando dos nossos medicamentos e acaba que é mais fácil para mim. E além disso, é mais fácil porque aqui tudo você precisa de receita para comprar o remédio. Então eu falei para ele, vou mandar entregar alguns remedinhos aí na sua casa e se você puder trazer assim, desde que não vá te atrapalhar. E aí fiz aquela compra, né, de remédio para dor de garganta, dor de cabeça, um prednisona para uma alergia que às vezes bate, um Loratadine. Eu não sei se eu posso estar falando marca, mas eu já vou estar falando que de repente eles patrocinam Silvia, né? Então é bom assim falar, minha audiência utiliza esses remédios aqui, vocês não querem patrocinar? Mancaders! Bora! Que é um remédio para coluna, né, que a gente vai ficando mais velha, é uma dor no joelho, é uma dor na coluna, uma dor ali, aqui. Então, eu mandei entregar lá na casa dele e me utilizei de uma farmácia online que a minha mãe já tinha cadastro. Então, eu fui lá e falei, mamãe, login e senha. A minha mãe falou, o que é isso? Aí explica, né, querida, login e senha, seu e-mail, sua senha. Mamãe, você lembra? Não lembro. 3 dias para fazer ela lembrar que ela tem um login e senha naquela farmácia online. Fiz a compra, mandei entregar diretamente na casa desse meu amigo e coloquei na observação, entregue em nome de fulano, não em nome da minha mamãe. Quem estava em contato com meu padrinho de casamento, nosso padrinho de casamento no caso, era o senhor, meu marido. E eu falei para ele, já manda para ele aqui esse print da tela, para ele avisar na portaria que talvez chegue uma encomenda no apartamento dele com o nome da minha mãe, porque a gente nunca sabe se a transportadora vai fazer alguma confusão, alguma coisa do tipo, né? Bom, enfim, passaram-se os dias, confirmei se o remédio tinha chegado, meu marido falou, claro, chegou, menina. Quando deu sábado, umas 2 semanas atrás, o padrinho manda mensagem assim, marido e marida, o remédio não chegou ainda. E eu pensei, mas que estranho, porque a entrega era em 2 dias úteis. Como assim não chegou? Fui entrar no site, com login e senha da mamãe, estava escrito que a transportadora tentou fazer a entrega e não conseguiu. E na hora, meu amor, já subiu uma raiva aqui, porque pensei eu, marido, né? É lamentável. Meu marido não avisou o padrinho que poderia chegar em nome da minha mãe. Para a portaria aceitá-lo-ei mesmo assim, a portaria não aceitou-lo-ei e voltou o remédio. Vou entrar em contato com a farmácia, só que assim, a farmácia não tinha atendimento de sábado. Fiquei puta, né, com o marido, como uma boa esposa. Falei, eu tenho razão de tudo, como toda esposa tem. Falei, você tá sempre errado. Olha aí, você não presta atenção nas coisas que eu falo. Se não sou eu que faço. E mandei, palavras e palavras em cima dele. Bom, meu padrinho chegou no domingo com a esposa dele. Levamos eles pra passear, eles ficaram uns 2, 3 dias aqui comigo. Quando eles foram embora, eu lembrei, eu falei, putz, não falei com a farmácia. Vou entrar em contato, Por sorte, tinha um atendimento via WhatsApp, que eu amo. Muito obrigada a todas as empresas desse Brasilzão que tem atendimento via WhatsApp. Porque aqui na Itália, amor, aqui você manda carta ainda, tá? Só para vocês saberem, se um dia vocês quiserem vir morar aqui na Itália. Tá bom? Tá bom. No WhatsApp, o moço foi muito gentil, mas eu já pensei assim, levantei minhas mangas, eu falei, eu tenho razão. E vou acabar com a raça dessa transportadora via WhatsApp. O moço muito gentil falou, senhora fulana, confirme para mim, porque a fulana que estava no nome da minha mãe, né, no caso. Eu ainda estava falando pelo nome dela. Gente, se essa farmácia souber que eu estava utilizando da identidade de outra pessoa para fazer compras, vamos deixar abaixo, né? Falei, moço, seguinte, a entrega não chegou. Ele falou, que estranho, estou verificando aqui no nosso sistema que a transportadora teve problemas. Não conseguiu encontrar o destinatário. Eu falei,
Aí, marido não falou para o padrinho avisar a portaria, para deixar avisado na portaria que seria entregue uma encomenda no nome da minha mãe. Sabia, fiquei puta. Na hora subiu, eu falei, 10 anos de casada, já tá na hora de trocar esse marido, que é isso? Que louca é ela. Marido, por favor, não ouça nunca esse episódio, tá? Eu amo você, é mentira, tudo que eu tô falando é mentira, você é perfeito. Quando o moço me fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, verifica pra mim o endereço de entrega se tá correto, e ele me mandou. Bom, peguei ali na minha agendinha, falei, bom, endereço XYZ, sim, é o endereço do meu padrinho. O número que estava ali para o prédio de entrega não era o número do meu padrinho, e o apartamento de entrega não era o número do apartamento do meu padrinho. Ou seja, a tapada aqui, com todo o direito do mundo que ela achou que ela estava tendo, colocou o endereço de entrega dele, o nome da rua lá, vamos inventar o nome da rua aí, vamos inventar. Faz de conta que era Rua Miguel José da Silva, o número dele seria, sei lá, 2. E ao invés de eu colocar o número 2, eu coloquei o número do prédio que a minha mãe mora. Aí não. Que não tem nada a ver um bairro com o outro. E o número do apartamento, eu coloquei o número do apartamento que a minha mãe mora. Não o número do apartamento dele. Onde que tava a minha cara nessa hora? Tava no chão, né? O queixo caiu, porque fui eu mesma que causei a confusão. Que tristeza. Me desculpei com o moço, falei, moço, errei. Fui moleque. Posso pedir para entregar no endereço da minha mãe? Porque agora, bom, entregar no endereço do meu padrinho não ia fazer diferença nenhuma. Eles deixaram eu cancelar o pedido, porque não podia mais entregar no endereço da minha mãe. Vão fazer um estorno no cartão de crédito, que deve cair ali o estorno por volta de 2032, mas tá tranquilo, né? Eu errei, o que eu vou fazer? Eu vou até agradecer esse estorno. E fiquei com a minha cara na chona e fui lá falar com o senhor, meu marido. Sabe, então, a entrega do remédio? Eu coloquei o enderecinho errado, não foi você o culpado, querido tutupão. Bem feito. Ele me perdoou, graças a Deus. É claro. E essa é minha mancada, acabou de acontecer. Tá ainda nesse mês de março, se você tá ouvindo, foi em março de 2026 que aconteceu essa cagada. E acho que tô ficando mais velha, tô ficando mais esperta. Não, a verdade não é essa. Acontece, né? Bom, eu deixo meu beijo pra vocês. Silvia, manda beijo pra mim, pro meu pai, pra minha mãe. Por favor. Gente, eu me sinto muito vista pela Silvia. Eu não sei você, mancader, mas eu recebi uma mensagem de feliz aniversário da Silvia no meu Messenger do Instagram. E aí eu me sinto assim, meu Deus, eu sou fã dela. Se eu encontrar ela na rua, eu choro. Vocês não estão entendendo. Então, quando você quiser me visitar, Silvia, estou por aqui. Deixo um beijo a todos vocês e aguardem que em breve mandarei mais mancaders. Fui! Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: quer evitar uma discussão? Concorde com a pessoa. Depois você faz exatamente o que você queria. Paz mundial e autonomia. É com essa que eu vou.